A transformação genética é uma forma de transferência horizontal de genes, onde o material genético é transferido de um organismo para o outro, sem ser por reprodução ou herança. É um processo que ocorre naturalmente em algumas bactérias e foi essencial para a descoberta do papel do DNA como o material genético. O processo de transferência horizontal de genes, onde o material genético é transferido de um organismo para outro, sem ser por reprodução ou herança, é mais comumente observado em bactérias. É uma maneira pela qual as bactérias podem adquirir novos traços rapidamente, como resistência a antibióticos. Em organismos mais complexos, como animais e plantas, esse tipo de transferência de genes é mais raro e complicado. No entanto, existem alguns exemplos em que a transferência horizontal de genes parece ter ocorrido. Por exemplo, há evidências de que alguns genes foram transferidos de organismos como bactérias e fungos para plantas. Esse gene pode então ser integrado ao genoma da planta e conferir novas características ou funções. Na ciência moderna, a engenharia genética permite que os cientistas movam genes de uma espécie para outra de forma controlada. Isso é usado, por exemplo, para criar plantas geneticamente modificadas, que são resistentes a certas pragas ou doenças, ou animais que produzem proteínas humanas para a medicina. Mas é importante observar que, embora a engenharia genética possa permitir a transferência de genes entre espécies muito diferentes, a integração e a função desse gene pode ser muito complexas. A transferência de um gene não garante necessariamente que ele funcionará da mesma maneira no novo organismo, pois os genes frequentemente interagem com muitos outros fatores dentro da célula. Portanto, enquanto é teoricamente possível a transferência de genes entre espécies muito diferentes, a expressão bem-sucedida desses genes é um processo altamente complexo e muitas vezes imprevisível. Então, aí com isso tudo, o que é que a gente conclui? Que o entendimento da transferência de genes e da engenharia genética abre possibilidades de substituir o gene defeituoso por um gene saudável. Isso é a base, minha gente amiga, para uma área de pesquisa médica chamada terapia gênica. A terapia gênica envolve a substituição ou correção de genes defeituosos em células humanas para tratar ou curar doenças. Isso pode ser feito introduzindo uma cópia saudável do gene em questão ou mesmo editando o gene defeituoso existente para corrigir o erro. Tá pensando que a edição é só de vídeo e de áudio? Aí, até o DNA pode ser editado, é brincadeira. É importante notar, minha gente amiga, que embora a ideia seja conceitualmente simples, a implementação prática é altamente complexa. Os genes não funcionam isoladamente, eles fazem parte de redes intricadas e interagem com muitos outros componentes celulares. Além disso, a entrega segura e eficaz no gene saudável às células-alvo no corpo é um desafio significativo. Apesar dessas complexidades, há progresso na terapia gênica e alguns tratamentos foram aprovados para certas condições genéticas raras. A pesquisa continua e há esperança de que essa abordagem possa um dia fornecer tratamentos ou curas para uma variedade mais ampla de doenças genéticas. A terapia gênica já foi realizada com sucesso em laboratório, em ensaios clínicos para várias doenças. Algumas terapias gênicas até receberam aprovação regulatória em diversos países. Um exemplo notável de sucesso é o tratamento de certas formas de cegueira hereditária. A terapia gênica, essa aqui foi aprovada nos Estados Unidos em 2017 para tratar uma forma rara de cegueira causada por mutações em um gene específico. O tratamento envolve a injeção de uma cópia saudável do gene diretamente no olho do paciente, que pode restaurar parcialmente a visão. Outro exemplo é o tratamento de algumas formas de imunodeficiência grave combinada, às vezes conhecida como síndrome do bebê bolha. Essa é uma doença genética em que os bebês nascem sem um sistema imunológico funcional. A terapia gênica pode ser usada para inserir uma cópia saudável do gene defeituoso nas células do paciente, restaurando assim a função imunológica.
Esses são apenas alguns exemplos e há muitos ensaios clínicos em andamento para outras doenças genéticas. No entanto, também é importante notar que a terapia gênica não é sem riscos. A integração do gene pode ter efeitos inesperados e a entrega dos genes às células-alvo é um processo complexo. Mas o progresso contínuo está sendo feito e a terapia gênica continua sendo uma área promissora de pesquisa médica e tratamento. Eu tenho preocupações éticas muito sérias relacionadas à engenharia genética e à terapia gênica. Em teoria, seria possível usar o conhecimento e as técnicas de engenharia genética de maneira prejudicial. No entanto, há várias razões pelas quais isso seria altamente improvável na prática. Primeiro, complexidade técnica. A manipulação genética é um processo extremamente complexo e delicado. Não é algo que possa ser feito facilmente ou sem um profundo conhecimento e equipamento aí especializado. Segundo, supervisão e regulação. A pesquisa e a aplicação clínica da engenharia genética são altamente regulamentadas. Há comitê de ética, agências reguladoras e leis internacionais que supervisionam essa área da ciência e da medicina para garantir que ela seja usada de maneira segura e ética. 3. Padrões profissionais. Médicos e cientistas são regidos por códigos de ética rigorosos que enfatizam a necessidade de agir no melhor interesse dos pacientes e da sociedade. A violação desses códigos pode resultar em graves consequências legais e profissionais. Quarto, consentimento informado. Qualquer tratamento médico, incluindo a terapia gênica, requer um consentimento informado do paciente. Isso significa que o paciente deve ser plenamente informado sobre os riscos e benefícios do tratamento e dar o consentimento voluntário. Embora seja concebivelmente possível que alguém com intenções maliciosas pudesse usar essas tecnologias de maneira prejudicial, as barreiras técnicas, regulatórias e éticas tornariam isso extremamente difícil. A sociedade continua a debater e definir as diretrizes éticas para a pesquisa genética e essas preocupações são uma parte importante desse diálogo contínuo. Bem, minha gente amiga, esse assunto me deixou profundamente reflexiva, portanto eu fiz até uma poesia. Na ciência moderna, um chão fértil e vasto, surge a genética, mistério devastado, troca de genes, cura, promessa no ar, mas com perigos que a ética deve encarar. A doença cura, vida fortalece, mas também traz na cartilha perigos que a ética estremece. Griffith viu, com surpresa e espanto, bactérias trocar traço letal. Watson e Crick, com seu encanto, revelaram o DNA, fenômeno universal. Terapia gênica, promessa e sonho, cura genética, vida a brilhar. Mas, na sombra, um medo tristonho, um poder que pode nos aterrorizar. Médico inescrupuloso, mão traiçoeira, manipula o gene, vida pode tirar. Mesmo presidente, pessoa ordeira, com gene ruim, pode se desmoronar. Mas o sertão da ciência é vasto, a ética é guia, farol a brilhar. Com responsabilidade e um bom trato, a genética só vem ajudar. No fim da trilha, um recado eu deixo. O gene é amigo, mas requer cuidar. Com respeito e amor, sem nenhum feixe, a ciência é arte, vida a celebrar. No forró da vida, na dança dos genes, o equilíbrio é chave, razão e coração. Que a ética seja nosso forte, nossas crenças. Na genética, amor, não destruição.